Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. O tema dessa mensagem é eu a ser, eu descer. Eu antes de Cristo, eu depois de Cristo. Bem simples assim, né? Eu a ser, eu descer. Né? Não é descer de descer, né? Mas descer. Aleluia. Gálatas 2, 20 vai dizer lá, olha só esse texto. Fui crucificado com Cristo. Olha lá, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, aqui está falando de crucificação. Crucificação é morte, morte de Jesus, mas está incluindo a mim e você na cruz. Morte. A morte do velho homem, por aí vai. Crucificado com Cristo, e não sou eu quem vive mais. Por quê? Por causa da crucificação de Cristo. A vida que agora vivo no corpo, na minha vida, essa vida que eu tenho agora, que todo mundo assiste, que todo mundo vê, que todo mundo acompanha a minha vida, o meu viver, o meu dia a dia, as pessoas acompanham a minha vida. Essa vida que eu vivo no corpo, que todo mundo assiste, que todo mundo vê, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A gente fala aqui da vida do corpo, existe a vida do corpo, que você sustenta, se mantém, né, pelo ar que você respira, a comida que você come e por assim por diante. Existe uma vida, a vida do corpo. Mas aqui o texto está dizendo que existe uma outra forma de viver. Existe a vida que nós ganhamos em Cristo. Cristo vive em mim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse texto então fica muito óbvio ver nesse texto ali. Poderia usar vários outros textos para falar a mesma coisa, mas esse texto eu usei ele, que fica bem claro essa questão. Aqui você percebe uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. Eu tinha uma forma de viver antes de conhecer a Jesus e uma forma de viver depois de conhecer a Jesus. O texto diz, esse eu que vivia antes de Cristo encontra um processo, um princípio, uma experiência com a crucificação de Cristo. Ou seja, você abre mão dessa vida anterior, dessa vida passada. E após a crucificação, ou seja, a ressurreição, nós ganhamos uma nova vida, uma nova forma de viver. A proposta de Deus é dar para nós, para dar para o homem uma nova vida. E essa vida é eterna, nós sabemos disso, uma vida eterna, mas também uma vida santa. E viver como Jesus viveu como Jesus vive. Quando a gente fala antes de Cristo e depois de Cristo, também estamos dizendo que existe uma forma de falar antes de Cristo, existe uma forma de falar depois de Cristo, existe uma forma de pensar, uma forma de olhar a vida, as circunstâncias que acontecem no dia a dia, antes de Cristo, e uma forma de ver as mesmas circunstâncias depois de Cristo. Estou falando de reação, de como você responde às demandas da vida. Uma determinada demanda da vida, problemas, dificuldades, lutas, batalhas. Antes de Cristo você agia de um jeito. A mesma situação, depois de Cristo você vai agir de outro jeito. Ou seja, a vida de Cristo vai influenciar, vai trazer uma nova resposta, uma nova forma de responder às situações da vida. E aí então nós vemos esse divisor de águas. Mas também existe, uma vez agora olhando, nós já estamos depois de Cristo, vamos pensar nós já depois de Cristo. Qual que é o grande problema, qual é o grande desafio da vida cristã? É não misturar as vidas. Ou seja, ora você vive uma vida, ora vive outra. Ora você está depois de Cristo, ora você está antes de Cristo. Às vezes, dependendo de uma área da vida, você está tranquilamente vivendo depois de Cristo, respondendo, pensando como Cristo. E a outra área da vida, você também está vivendo antes de Cristo. Ou seja, a mistura das duas vidas. E o objetivo, a maturidade, vamos dizer assim, a maturidade cristã consiste em quê? Em você viver, na maior parte do momento, a maior parte da sua vida, viver como Cristo, viver depois de Cristo. Esse é o grande desafio. Existe um outro texto para nós entendermos melhor essa questão dessa vida antes de Cristo, depois de Cristo. Nós precisamos entender
o homem, o ser humano. O ser humano ele é composto de 3 áreas: espírito, alma e corpo. O homem é composto então dessas 3 áreas. E nós então também, antes de Cristo, depois de Cristo, isso tem um significado. Coloca para mim 1 Tessalonicenses 5:23. Olha lá, que o próprio Deus de paz, não de confusão, Deus de paz, o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui esse texto está dizendo que existe um espírito, existe uma alma e existe um corpo. Ali também está dizendo, esse texto está dizendo, sejam preservados, né, para irrepreensíveis. Ou seja, perceba que se sejam preservados e irrepreensíveis, é porque quando você aceita Jesus, você já se torna irrepreensível. Você se torna santo, filho de Deus. E a questão é você se manter assim. Não é alcançar isso, é se manter assim. Ou seja, você já tem uma nova vida, você precisa se manter dessa forma. Esse é o a grande bênção desse texto aqui. Mas eu quero chamar a atenção de vocês sobre essas 3 áreas aqui. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre como funcionam essas 3 áreas antes de Cristo e depois de Cristo. Na verdade, eu quero principalmente falar depois de Cristo, mas vale muito a pena ver o funcionamento dessa área, amém? Para isso eu vou precisar de atores, aleluia, né? Eu vou precisar de atores. Eu vou aqui chamar o Rogério. Rogério, por gentileza, pode ser, Rogério? Está disposto? Disponível? Então suba aqui, por gentileza. Eu queria chamar aqui também o Nicolas. Vem aqui, Nicolas. Eu queria pedir por gentileza. Ajuda aqui, por favor. Põe ali para mim do lado, faz favor. Deixa aqui do lado. Eu vou precisar. Mas tem coisas na vida, na mensagem, na vida, né, nós precisamos desenhar, né, para as pessoas entenderem. Não, fica aqui, por gentileza. O Nicolas, ele vai fazer o papel hoje do corpo, né? Carne. Ele não é carne, não tem a cara de carne assim, é um carne. E o Rogério é a alma. Oh, Jesus, né? Vamos fazer. Fica mais pertinho aqui, os dois ficam juntos, né? É difícil separar os dois, né? Mas enfim. Então aqui nós temos quem? Corpo ou carne, e aqui a alma. Esse aqui a gente vê o tempo todo, que é o nosso corpo, e esse aqui é a alma, que a gente sente o tempo todo, né? A gente vê a irritação do irmão, não, brincadeira, né? A alma, né? Ok? E eu queria chamar aqui a Shane. Vem aqui, Shane, vem aqui um pouquinho. Aleluia. A Shane vai ser o Espírito. Aleluia. Só que não o Espírito Santo, ela vai ser o Espírito humano. Ok? A Shane, pode ver, nessa grande menina, né? A Shane nós temos a alma e o corpo, e nós temos o Espírito. E o Espírito aqui atrás. Coitadinho, né? Estão vendo? Está a Shane aí, estão vendo? Né? O Espírito é assim, geralmente ele fica meio escondido, né? Ninguém vê muito lá ele, né? Essa cena que eu estou representando aqui para vocês é a vida antes de Cristo. Ou seja, Espírito, está aqui a Shane, a alma, o Rogério, e o corpo, o Nicolas. Praticamente a vida antes de Cristo é alma e corpo. O Espírito fica aqui cochilando, dormindo, quase ninguém percebe o cidadão, né, o espírito humano aqui. Tudo que percebemos, a nossa vida consiste nisso. O que nós sentimos, nosso corpo, nosso físico, o que vemos, no que tocamos. E a nossa alma, mente, vontade, emoções. Aqui corpo, que é o que você vê, o que você assiste, o que você toca, o que está do seu lado, é o corpo, né? E ali a alma, então mente, vontade, emoções, pensamentos, desejos, está tudo aqui, ok? Ou seja, quando você olha isso aqui, esse é o ser humano. Nós basicamente olhamos isso na vida das pessoas. Nós conseguimos facilmente identificar isso na vida com as pessoas. O espírito humano a gente praticamente não vê, ok? O que acontece? A alma e o corpo, antes de Cristo, está exatamente desse jeito. Aqui fora é o mundo exterior, né? O mundo exterior, né? Que existe 5 formas de esse mundo exterior, esses dois aqui, ter contato com o mundo exterior, que nós chamamos de 5 sentidos. Ou seja, nós temos a nossa visão, vamos lá, visão, audição, olfato, paladar e tato. Através desses 5, eles têm toda a informação sobre o mundo exterior.
tudo que eles sabem, tudo que eles ouvem, tudo que eles sentem, tudo que eles desejam, tudo que eles venham a desejar, tudo está baseado no que eles viram, no que eles ouviram, no que eles sentem de cheiro, no que eles sentem de paladar e no que eles sentem de tato. Tudo é assim. Tudo é o que você vê, o que você ouve, o que você sente, o cheiro, o seu paladar, o que você come. Tudo é assim, essa é a forma de você ver a vida. E baseado nessas 5 experiências com o mundo exterior, você forma o caráter, você forma o jeitão, como ele pensa, como ele reage. Tudo está aqui, através desses 5. Essa é a forma como entra informações. A forma como chega as informações até eles. Então, de novo, tudo acontece aqui. Se você está chateado, se você está triste, se você está com raiva, tudo é porque você viu alguma coisa, sentiu alguma coisa, enfim, todas essas cinco experiências, esses 5 sentidos. Toda a experiência está aqui. Seriam as portas de entrada. Mas também existe, lógico, que outras portas de entrada que seriam espirituais, demônios. Também demônios podem acessar aqui. E, enfim, quando eu falo de demônios, ou seja, de vez em quando o espírito pode dar uma escutada em algum demônio, mas eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas o espírito perceba que está lá mortinho, coitado, está lá que, né, ninguém percebe, ela não, né, está lá. E aqui fora é essa situação, amém? Agora eu queria chamar aqui deixa eu ver aqui, vem aqui, Eric. Vem aqui, Eric. Alguém tem uma Bíblia aí, não? Bíblia de verdade? Assim? Não, fica aqui. A Bíblia. Aleluia. Vem cor-de-rosa. Oh, Jesus, hein? Vai lá. Que legal. Fica aqui um pouquinho. O Eric é o evangelista. Ok? Ou todo o processo de evangelização. Beleza? E aí, nós chamamos o Anderson. Vem aqui, você já fez o papel, vai. Vamos mudar um pouquinho aqui de manhã. O Anderson está junto com o evangelista. Aleluia. Amém, não? O Anderson, então, está através do Espírito. O Anderson é o Espírito Santo. Aleluia. O Anderson é o Espírito Santo. O Anderson, inspirando o Eric, ele vai evangelizar esse indivíduo. Esses 3, na verdade, uma pessoa só, ok? Quando o Anderson, que é o Espírito Santo, está usando o Eric para evangelizar, o alvo do Espírito Santo não é o corpo do Eric, o corpo dessa pessoa. Vamos chamar essa pessoa aqui de João. Não é o corpo do João, não é a alma do João. Quando o Espírito Santo está falando com o Eric para falar de Jesus, falar do Evangelho, na verdade, o Espírito Santo está olhando aqui, a Shane. Você está entendendo? Está olhando aqui a Shane. O foco do Espírito Santo é que esta palavra do Eric chegue no Espírito. Então o Eric vai tentar entregar a palavra e a alma e o corpo vai atrapalhar, né? Olha lá, não deixa. Olha aí. Aleluia. A carne está forte, vocês perceberam? A alma vai dizer, eu não entendo. Não, isso aí eu penso depois. Isso aí deixa para depois, não é bem assim. Isso é religião. A alma começa cheia dos seus preconceitos. Ela vai dizendo não, não quero. Esses crentaradas, não gosto de crente, esses caras já estão pensando em ganhar dinheiro. E o corpo, né, ele também vai na dela. Porque aqui a alma domina o corpo e ela influencia. Bandida ela. Você está entendendo? E a coitadinha da Shane aqui está dormindo. Está aqui. Ela é o alvo, mas ela está aqui, quietinha. Mas o Espírito Santo está vendo ela. E daqui a pouco, a Shane, o espírito humano, ouve a voz do Espírito Santo na boca do Eric. E ela acorda. Acorda. Aí ela está acordando aqui. Aí o que acontece? E aí daqui a pouco o Eric vai pegar a Bíblia, fecha a Bíblia. O Eric vai oferecer a palavra de Deus para o João. E aí agora você pega. Aleluia. E agora, o João nasceu de novo. Porque a palavra de Deus chegou onde o Espírito Santo queria que chegasse. A palavra de Deus chegou no espírito do João. O João. A alma ainda continua reclamando, ela não gostou muito da ideia. O corpo, então, né, ele fica aqui, mas que coisa estranha. Agora eu vou ter que ir no culto à noite. Enfim, eu quero ficar assistindo Faustão, né, e tal.
Faustão nem existe mais, né? Vixe, meu Deus. Estou atrasado, graças a Deus, nem sabia, olha aí. Mas aqui então, e aí o Espírito Santo vem, o evangelista, obrigado. Vamos aplaudir o evangelista, aleluia. Ganhou uma alma para Jesus, aleluia. Agora, o Espírito Santo pega o espírito humano e coloca o espírito humano numa nova posição. Aleluia. E agora, pai e filha, aqui deu certo o negócio aí, né? O Espírito Santo agora começa a ter comunhão com o espírito homem. Amados, tudo isso que eu estou falando é você também, ok? Esta cena que você está enxergando aqui, isso aqui é a vida depois de Cristo. Aquela vida antes, com o espírito escondidinho, a vida antes de Cristo. Essa aqui é a vida depois de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo ministrando a palavra de Deus ao João. E o João agora vai ministrar a palavra de Deus que ele ouviu. Na verdade é um só estou separando aqui, mas é uma pessoa só aqui dentro, tá? O João, e agora ele vai, através do que ele aprender com o Espírito Santo, ele vai ministrar a alma e vai ministrar o corpo. Pegaram isso aqui? Não. Isso aqui é a cena depois de Cristo. Essa é a vida. Como eu falei, a tentação, a dificuldade é que de vez em quando aquele cenário quer voltar, ou seja, a alma quer dominar. A carne quer dominar. Existem os instintos carnais, sexualidade, fome, né? E existem as questões da alma, que é mente, vontade e emoções. E elas tentam o tempo todo tomar o controle, mas o Espírito com quem Deus fala, e essa é o principal foco hoje até da minha mensagem, é você entender que o Espírito Santo se relaciona com o seu Espírito. Por quê, querido? Escute isso que eu vou falar para você. Toda obra de Deus é espiritual. Tudo que você precisa ouvir de Deus não vem na sua alma, não vem no seu corpo, ele é espiritual. 100% espiritual. 100% espiritual. A Bíblia diz que a vontade de Deus, tudo se discerne espiritualmente. Então, nós precisamos entender esse cenário. Quando você está com problema na sua alma, mente, vontade, emoções, pensamento errado, né? Pensamento errado. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Se você está com problema físico, doenças, situações, desejos ilícitos, você precisa da palavra de Deus. A solução está no Espírito. No Espírito. Escute isso que eu vou falar para você. Toda cura, seja física, seja emocional, alma, é ministrada pelo Espírito. Amém, não? Amém. Então nós temos essa situação. Então agora deixa eu explicar um pouquinho mais aqui, deixa eu avançar um pouquinho mais. A alma, o Espírito Santo então ministra a palavra de Deus ao espírito do homem. O espírito do homem, quando então recebe a palavra, ele vem e vai ministrar para a alma. Aleluia. Baseado em que ela vai ministrar? Baseado no que o Espírito Santo falou para ela. O Espírito Santo, o Espírito do homem vai ministrar a alma. E aí a alma precisa se render ao Espírito. Ela precisa se render ao Espírito, compreender o Espírito. E é mente, vontade e emoções. Coloca para mim Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha só, vamos lá. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1, aleluia, aleluia. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício santo e agradável a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Ou seja, agora o versículo 12, 2, próximo. 12. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, agora a palavra, o Espírito Santo revela a palavra, e essa palavra, o Espírito humano vai transformar a mente. Pela palavra lá, transformai-vos pela renovação da sua mente. Para quê? Para que experimenteis
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E então, a mente precisa ser renovada. Então, o espírito do homem, porque ela teve uma palavra aqui, ela foi ensinada aqui, teve uma revelação aqui, ela vai ministrar a alma. E agora a alma então começa a pensar como Cristo. Ela começa a desejar as coisas que Cristo deseja, ela começa a planejar o que Cristo planeja. Pegaram isso daqui, não? Mas também ela vai ministrar o físico. Ou seja, agora alma e espírito, e aí existe uma outra palavra no grego que é homologeu, que é concordar. Concordar, ou seja, alma e corpo precisam concordar com o espírito. Vocês estão ouvindo isso, não? Concordar com, está escrito. Amém? Amém, aleluia. E está escrito, você diz, amém. Amém. Agora deixa eu chamar mais uma pessoa aqui. Vem aqui, Rafa, vem aqui. Deixa eu acrescentar, de manhã eu não acrescentei, mas eu vou acrescentar mais uma personagem. A Rafa tem cara de fé. A Rafa, então, é a fé. Então, o Espírito ministra, volta um pouquinho aqui. E aí o que acontece? A alma crê. E o corpo começa também a crer. Aqui, nessa cena aqui, amados, como que a fé está na vida da alma? Porque a fé faz a alma pensar como a palavra pensa. A alma faz ela desejar como a palavra deseja. A alma começa mente, vontade, as emoções da alma são de acordo com as emoções de Cristo. Meu Deus. E aqui existe a fé. E agora a fé começa a andar com a alma. Agora a fé, escute isso, só um pouquinho, um pouquinho mais para lá. Isso, você fica aqui. Você vem aqui. Para que a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, a alma acesse isso, ela precisa dar? Precisa haver a fé aqui. Quando existe a fé, o que acontece? Tudo que o Espírito fala, a alma começa a acessar pela fé. Não bastando isso, a fé também, o corpo precisa da fé. E aí, tudo que o corpo vai fazer precisa da fé. Sem a fé, não há como. Ou seja, agora o corpo, o que uma fé vai agir aqui? O corpo vai começar a declarar a sua fala, os seus comportamentos, as suas atitudes, fisicamente falando. O corpo começa a fazer coisas, realizar coisas, porque ele tem fé. Fé no quê? Na palavra que foi... Amém, não? Precisa melhorar o desenho aqui? Não, estamos aqui. Olha só que interessante isso. Então, a alma e o corpo, para receber o que o Espírito do homem recebeu do Espírito Santo, precisa de fé. A partir do momento que a fé sai, agora o corpo começa a ter dificuldade. Ele começa a questionar, ele começa, está doendo. Eu estou orando, está doendo, não acontece. Olha, mas aí daqui a pouco o Espírito Santo ministra de novo e volta a fé. Mas continua reclamando, a fé enfraquece. E aí daqui a pouco, aí o Espírito Santo, vamos lá, creia, tem que crer. E ele volta a... E assim vale para o corpo, como vale para a alma. Oh, aleluia. Agora volta aqui o Espírito. A fé fica aí, fica a fé, senão os dois fogem, fica aí. Fica lá nos dois. Isso, venha, vai, isso. Agora nós temos aqui esse novo cenário. Estão vendo aí? Vocês estão entendendo aqui, né? Agora eu quero ensinar uma outra coisa para vocês. Eu falei aqui que o espírito humano ministra a alma e ministra o... Falei disso para vocês, certo? Existem 3 formas que o espírito do homem consegue tocar a alma e o corpo do homem. 3 formas. Essas 3 formas são inspiração ou intuição, eu colocaria na mesmo grupo. Diga comigo, inspiração,
Existe a outra, revelação. E um terceiro é capacitação. Tudo que o Espírito Santo ministrar ao espírito do homem, o espírito do homem vai lá na alma ou no corpo, através de revelação, através de inspiração, intuição, ou através de capacitação. Então, eu falei que existe 5 sentidos aqui embaixo. E agora, para que o espírito ministre a alma e o corpo, eu fiz o exemplo aqui, mas agora eu vou especificar um pouquinho mais, como se eu colocasse uma lupa e ampliasse. Okay? É a mesma coisa, só que eu vou fazer um pouquinho diferente para você entender melhor. O espírito agora, ele vai ministrar através de revelação. Revelação. Põe para mim Efésios 1, 17. Efésios 1, 16, 17. 16, deixa isso. Porque peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. O Espírito Santo aqui é Deus Pai, Deus Filho está aqui também, tá? Próximo, 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele chamou, propósito, vocação, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quando a gente fala aqui olhos iluminados, aqui fala de revelação. Então, o que é revelação? Tudo aquilo que está escrito aqui, palavra de Deus, o Espírito Santo vai revelar ao espírito humano. E esse espírito humano agora possui uma revelação. Revelação. E aí, deixa eu chamar aqui mais alguém. Gilmar, vem aqui, Gilmar. O Gilmar vai ser a revelação. Oh, aleluia. O Gilmar vai ser... Estou ampliando meu teatro aqui. O Gilmar aqui é a revelação. Então, o Espírito vai agora usar uma ferramenta espiritual chamada revelação. E a revelação... Só um pouquinho, agora avança um pouquinho. Então, o Espírito, fica aí. O Espírito Santo, o Espírito humano, através da revelação, que acontece no Espírito humano, ele vai ministrar a alma. E agora ele vai dizer para a alma, está escrito. Deus disse. Ele vai dizer, eu descobri a vontade de Deus. Ele vai dizer isso para a alma. E a alma, para entender ou para receber a revelação, precisa de... A revelação que veio daqui. Então, tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo que está escrito na palavra de Deus, nos é dado por revelação. Olhos iluminados, ou seja, agora o espírito do homem iluminou os olhos, ele tem agora revelação, e através da revelação vai ministrar o espírito, e o espírito, ao ouvir a revelação, ele vai colocar fé. E aí a alma vai começar a dizer, eu creio. A alma vai começar a dizer, aquilo que a Bíblia diz, Aleluia. A alma vai dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. aleluia. A alma vai, né? A alma vai pensar isso. É lógico que quem vai dizer é ele, porque a boca está lá, né? Mas enfim. A alma vai crer nisso. E a boca vai dizer, eu sou quem Deus diz que eu sou. agora há uma... Por quê? Porque existe fé. Fé na revelação. Estão pegando isso aqui, não? Agora existe revelação da palavra. Aí a conversa aqui está escrito. Deus me disse, eu vi na Bíblia, está escrito a palavra de Deus. Eu li aquele texto e Deus me revelou. E agora a alma deseja aquilo que tem de revelação. A revelação passa a ser um desejo. A revelação passa a ser uma emoção. E aí você começa a chorar por coisas que naturalmente você não chorava, não se alegrava, não queria. Está aqui, ó. E aí você, tudo isso porque existe um processo de fé. Tirou a fé daqui, amados, a revelação está ali desesperada. Porque ele não aceita, ele questiona, ele critica, ele bota questionamento, ele vai usar química, embora não entenda nada de química, vai usar ciência, vai usar matemática, vai usar isso tudo. Mas quando crê, pronto, acessou a revelação. Amém, não? Amém.
Então aqui nós temos a revelação. Volta a revelação, volta a revelação. Fica ali do ladinho da revelação. Agora eu vou chamar aqui outro personagem aqui. Vou chamar outro personagem aqui, deixa eu ver aqui. Vamos chamar aqui, vem aqui, Alex. O Alex é a inspiração. Oh, aleluia. O Alex é a inspiração, a intuição. Eu colocaria no mesmo nível aqui. Ou seja, vou voltar aqui. Tudo começa aqui, beleza? Espírito Santo ministrando o Espírito do homem. Aí o Espírito do homem vai ter aqui também, além da revelação, vai ter inspiração ou intuição. Deixa eu explicar para você o que é isso daqui. Quantos aqui já tiveram a seguinte experiência? Você está dirigindo o seu carro e de repente algo diz para você assim: vire à direita, saia dali. Isso chama-se inspiração, intuição. Não está escrito na Bíblia, vire à direita, vire à esquerda. Não está escrito na Bíblia, venda, não venda. Ei, sai daí que tem encrenca aí. Sabe quando você tem um feeling de Deus, você tem uma direção, algo que o Espírito Santo mostra para você? Pega isso, não. É aquilo que a Bíblia, que você sente no teu espírito. Você simplesmente sabe, você não sabe explicar porque sabe, mas você sabe. Alguma coisa diz para você: epa, peraí, sai daí, não vá, não faça, vá para lá. Ei, não entre por essa rua. Eu viro e mexo, estou dirigindo assim, principalmente nessa estrada aqui, às vezes me vem um sentimento de batida, vem um sentimento de alguma coisa, eu já oro: Deus, em nome de Jesus, estou ali orando sozinho, Deus, sai da frente, demônio sai, eu abençoe, eu tiro agora tudo que tiver problema ali. Simples assim. Já ouvimos os testemunhos do tipo: coloca um pouquinho mais de trigo, coloca um pouquinho mais disso. O Espírito Santo até te dá dica para você fazer uma comida, um tempero. Amados, tantas histórias assim. Quem lembra daquela história quando Jesus foi curar um cego? E ele cura o cego, e ele vê uma pessoa cega, ele pega um barro, põe na mão, dá-lhe uma cuspida do barro, faz um barrinho, né? Faz um barrinho e plé! Estava brincando de manhã, ainda bem que era cego, porque não veio de onde veio o barro, né? Enfim, plá! Jesus tinha cuspido no barro, pensa uma cena, né? E aí o que acontece? Ele diz: vai lá no tanque de Siloé e se lave. Quando ele lavou o rosto, voltou a ver. Queridos, não está escrito na Bíblia, cuspe no barro. E não adianta você também agora começar a cuspir no barro. Agora tem a igreja do Guspe Santo. Queridos, você entende? Foi uma intuição que Jesus teve na hora. E isso funciona comigo e com você também. É igual. É igual, funciona desse jeito. Jesus, ele faz assim, intuição, direção do Espírito. Então, o que acontece? Quando o Espírito Santo tem essa intuição ou inspiração, essa inspiração também vai lá na alma. E aí a intuição quer ministrar a alma. Por quê? Tudo começa aqui, você entende? Percebe que tudo começa aqui na alma? Aí o corpo vai atrás. A intuição começa a dizer: vira à direita, vira à esquerda, coloca isso, coloca aquilo, faz isso, fala aquilo, não fala, não, fica quieto, não diz nada. Isso é intuição. Para que a alma acesse tudo isso, ela precisa de... Aí você vira o carro porque você teve fé. A fé vai ser um instrumento para que a intuição seja ouvida, escutada. Estão ouvindo isso aqui, não? E aí o que vai acontecer? A alma vai dizer para o corpo, e o corpo ele vai virar o carro, né? Aí ele vai virar o carro, ele vai dizer, ele vai fazer, ele vai trabalhar. Mas porque tem fé. E a fé no quê? Na intuição que foi inspirada por esse relacionamento do Espírito Santo com o Espírito do homem. Então, ora, Deus fala com você por... Revelação vem da onde? Das Escrituras, da palavra de Deus. Além da revelação, Deus traz para você intuição ou inspiração. A palavra inspiração também dá a ideia de respiração. Inspirar, respirar. Respiração, sopro. Sopro tem a ver com espírito.
Por isso que intuição é algo espiritual. A Bíblia diz que o homem foi criado pelo sopro de Deus. Deus inspirado soprou nas narinas daquele boneco de barro e formou um ser vivente. Amém, não? Amém. Então você tem lá a revelação, a intuição, agora fica você para cá. E aí nós temos agora, né? Edson, vem aqui, Edson. O Edson vai ser o nosso capacitação. O Edson tem cara de poder, né? Aleluia. O Espírito Santo, falando com o Espírito do homem, gera revelação, intuição, inspiração, e ele também gera na minha vida capacitação. Põe Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Olha lá, diz lá a Bíblia, Atos 1, 8, aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha lá, mas receberão o quê? Poder. Poder ali é capacitação, dunamis, poder de Deus. Recebereis poder quando quem? O Espírito Santo descer sobre vocês. Poder, dunamis significa poder para transformar. Tudo que precisa de transformação precisa de poder de Deus. Tudo aquilo que a alma sozinha não produz, aquilo que o corpo sozinho não produz, ninguém produz. O Espírito Santo vai gerar poder no Espírito. Aleluia. Poder para trazer transformação. Vocês estão comigo aqui? Então o Espírito Santo recebe ali. Aliás, desce. Aí o que acontece? Ele ministra e agora gera poder. E aí o poder vem. Capacitação. E agora ele diz assim: cure os enfermos. O Espírito Santo, o Espírito do homem está dizendo: ore agora para aquele enfermo. Ore agora para aquele enfermo. Érico, volta aqui agora. O Érico é evangelista, agora é o doente. Vai vir aqui. Aleluia. O Érico está enfermo. Vem aqui pertinho. O Érico está enfermo. Aleluia. E agora, não, vem no corpo. É o corpo que vai orar. Não. Aleluia. Agora, o Espírito Santo vem. O Espírito do Santo revelou o Espírito do homem para a alma dele. Cara, você precisa orar pelos enfermos. Só que a alma falou: que tal que eu ore e ele não é curado? Eu vou pagar o micão. Já pensou se não dá certo e o cara volta doente, como é que vai ser? Então eu não creio. Aí o que acontece? A fé, agora, vai lá, a fé vem aqui e ela começa: não, creia. Funciona, vai dar certo, vamos lá. E aí a alma então, concordando com o Espírito do homem, que há o quê? Capacitação, poder. E agora, pela fé, fica lá. Aí o que acontece? Agora, o corpo, fica aí. O corpo, pela fé, está agindo, fazendo, realizando uma obra de fé no poder e capacitação de Deus, que veio do relacionamento do Espírito do homem com o Espírito Santo. É lógico que aqui também vai entrar revelação, porque as Escrituras vão dizer: é possível, funciona assim, tem revelação para isso. Está escrito, daí vem a revelação junto, está escrito. Pode ser que venha uma intuição junta do tipo: faça um barro, ou alguma coisa aqui nesse contato, ou mesmo toque a mão. Estão empolgados os atores aqui. Vocês estão pegando isso? Amados, obrigado, Eric, já está curado, aleluia. Aleluia. Vocês perceberam que a fé trabalha junto com a revelação, com a intuição e com esses três que são o instrumento do Espírito do homem, que são ações espirituais, somente conseguirão tocar aqui o corpo e a alma se tiver fé. E a fé está baseada no quê? No que a revelação trouxe. A fé está baseada no que a intuição trouxe, no que o poder de Deus trouxe. E ela crê. E aí você começa a agir. Amados, existe um outro problema aqui, que é o seguinte: é um perigo, né? Um problema não, um perigo pode acontecer, um problema pode surgir.
que uma vez que o espírito humano ele é espiritual, ele ouve o espírito. Eu falei que aqui no mundo exterior existem os 5 sentidos, mas também existem demônios. E o que acontece? Muitas vezes os demônios podem usar os 5 sentidos para tentar entrar aqui. Então, quais os instrumentos que os demônios usarão para vir aqui dentro? 5 sentidos. O que derruba você e o que os demônios podem usar é os 5 sentidos. Mas eles também, por serem seres espirituais, podem falar, e o espírito, o homem pode ouvir, porque é espírito também, é espírito de espírito. Ou seja, um demônio pode falar, imitando a voz do Espírito Santo. E por isso que tem gente que diz assim, Deus disse. Deus não disse nada, Deus está ali, ó. Falei nada. E aí você escuta alguns irmãos dizendo assim, não, Deus disse, Deus falou, Deus fez, Deus não fez. Deus não disse, eu não fiz nada. O Espírito Santo está dizendo, eu não. Mas, de repente, um espírito maligno pode estar usando aqui e o espírito humano está enganado. Como que eu faço? Fica um pouquinho mais para lá, só para atrapalhar o povo ver. Fica mais para cima. Isso, sobe. Aí, fica do lado do Espírito Santo aí. Aleluia. O que vai acontecer aqui, ó? O espírito, fica um pouquinho mais para cá vocês aqui. O espírito humano, como que ele faz para não ser presa dessa situação? Ou mesmo dos 5 sentidos que vem querer atrapalhar aqui. Uma das soluções, e a principal delas é o quê? Comunhão com o Espírito. Quanto mais o Espírito do homem conhecer a voz do Espírito Santo, mais ele identificará, peraí, isso aqui não é de Deus não. Essa voz que eu estou ouvindo não é de Deus. Por quê? Porque essa voz está contra a revelação que eu tive. Isso que está vindo, essa voz, não é de Deus. Não tem base bíblica. Meu Deus, estão ouvindo isso? Não. Quanto mais essa comunhão acontecer, mais o espírito esse João aqui vai estar livre. Mas existe um outro ponto aqui que eu quero também falar com vocês nessa dinâmica. Assim como o Espírito Santo está falando com o João, o espírito do homem, o espírito da pessoa, o Espírito Santo também fala com outras pessoas. E aqui, o Espírito Santo, Deus vai colocar na sua vida você em relacionamento com outras pessoas. Em especial, pastores, pessoas que vão falar com você. Por isso eu digo para você o seguinte, meu querido, como que você se protege de ser enganado? Você precisa primeiro, lá no seu quarto, no seu a sós com Deus, você precisa ter esse relacionamento. E esse Espírito falando com a alma, falando com o corpo, e a constante ministração. Mas além disso, vai ter pessoas que vão falar na sua vida. Por isso, uma pessoa que anda sozinha tende a se dar mal. Por quê? Porque ela, primeiro, não consegue mais, ela não está ouvindo direito. E ela começa a cair em vários enganos. E uma das seguranças para isso é quando o Espírito Santo usa um pastor, um líder, uma pessoa com mais maturidade em Cristo, um relacionamento. E ele vai dizer para você que sai fora, sai daí, isso não é de Deus. Ou seja, uma pessoa que anda sozinha tem uma grande tendência de se dar mal. O final dessa história é ruim, não tem como. Uma pessoa que diz assim, eu me garanto, eu me basto, eu ando sozinho. Queridos, isso não é de Deus. E pastor, por que isso, pastor? Papi, por que Deus faz isso? Será que Deus não pode falar sozinho comigo? Ele pode falar, mas muitas coisas Deus vai falar com você através de alguém. Por quê, pastor? Porque Deus quer estabelecer relacionamentos. Deus não fez você para andar sozinho. Deixa eu dar uma notícia para você. Se você não gosta de gente, pense bem onde você vai passar a eternidade. Porque o céu é feito de relacionamento, amados. Deus é um Deus de relacionamento. Tudo isso que nós falamos aqui de relacionamento é relacionamento. Alguém está ouvindo isso? Não. E Deus vai levantar pessoas na sua vida. E Ele vai falar com você através de pessoas.
E de novo, não são qualquer pessoa, são pessoas específicas que o Espírito Santo... E Deus criou a igreja, estabeleceu estruturas de relacionamento aqui na terra, o relacionamento que um crente, um filho de Deus tem é dentro da igreja. Crente que anda fora da igreja tem uma chance enorme de se dar mal, de ser presa fácil do diabo. Pastor, mas eu estou fora da igreja e estou vivendo bem, Deus está me abençoando. Deus está me abençoando. Queridos, é lógico que você está sendo abençoado, porque quanto mais abençoado e enganado você for, menos trabalho se dá para o diabo. Tem gente que fala assim, puxa, depois que eu fui para a igreja piorou. É claro, você criou um inimigo maior ainda. Mas eu quero dizer algo para você, o espírito humano, ele precisa disso. Essa pessoa aqui, que é o espírito humano, ela precisa ouvir o Espírito Santo, principalmente no seu a sós com Deus, na sua intimidade. O tema desse ano é comunhão, o ano da comunhão do Espírito Santo. Mas você também tem que ter comunhão com o Espírito Santo quando o Espírito Santo fala através de outras pessoas. Obrigado, amados. Vamos aplaudir os nossos atores aqui, não? Aleluia. Aleluia. Não, pode deixar. Vocês pegaram isso, não sei se ajudou, se não ficou claro. Amados, uma vida depois de Cristo, uma vida antes de Cristo. A vida depois de Cristo, eu fiz aqui esse teatrão todo aqui. Isso tudo acontece dentro de mim, dentro de você. O Espírito Santo falando com você, o Espírito Santo ministrando a sua vida. Através da Escritura Sagrada. De novo, você percebeu ali que eu coloquei bastante Bíblia. Meu irmão, fica com a Bíblia, meu irmão, fica com a palavra de Deus. Se relacione com o que está escrito. A tua segurança é no que está escrito. A tua segurança é o que está na Bíblia Sagrada. A sua segurança chama-se igreja. Está na igreja, nos relacionamentos que a igreja promove. E a igreja foi estabelecida. Amados, céus e terra passam, mas a minha palavra não passará. Amados, fique naquilo que te dá segurança. Fique naquilo que está escrito. Sempre escolha por aquilo que está escrito. Não escolha por aquilo que você deseja, aquilo que você pensa. Cuidado, creia na palavra. Amados, isso aqui, essa decisão vai totalmente contra o que eu penso. Escolha por isso. Essa decisão vai totalmente contra o que eu sinto, o que eu desejo. Se é Bíblia Sagrada, escolha isso. Não, mas eu não quero, eu não gosto, eu não concordo. Escolha o que a Bíblia diz. Fique com a palavra. Amém? Vocês estão ouvindo hoje a mensagem aqui? Amados, essa é a vida depois de Cristo. E eu queria deixar essa palavra para vocês, ensinando, para você ilustrar e ver, a gente rever a nossa vida. Amém? Vamos colocar em pé, vamos dar um forte aplauso a esse Jesus lindo, maravilhoso.